Amém? Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Enquanto você mantém a sua Bíblia aberta, nós queremos primeiramente falar o quê? Queremos primeiramente falar quando e como nós podemos identificar que uma situação do Antigo Testamento ultrapassa para o Novo Testamento. Porque existe a Antiga Aliança, por isso se chama Antigo Testamento. Jesus disse em Mateus 5 que veio cumprir, então estaria cumprido, né? Então os rituais todos estão cumpridos, sem dúvida que estão. Tudo aquilo que se cumpriria na pessoa do Senhor Jesus estão cumpridos. Alguém tem dúvida? Não. O grande sacrifício, o grande derramamento de sangue, tudo aquilo, João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício e pecado perdoado somente no Senhor Jesus. Nós vemos que no Antigo Testamento tinha uma celebração chamada Páscoa. O que aconteceu com essa celebração? Acabou? Não. Ela permanece viva e eficaz. Para quem? Para nós? Não. Por quê? Porque o Antigo Testamento diz que a Páscoa seria um memorial perpétuo em lembrança da libertação do cativeiro egípcio. Quem aqui esteve cativo no Egito? Nenhum de nós. Então a Páscoa não é para a gente, sem dúvida. Ah, mas Jesus celebrou a Páscoa. Claro, não era judeu? Sem dúvida que celebrou a Páscoa. E todo judeu até hoje, e como a Bíblia diz, ela é perpétua, tem a obrigação, se é que ele guarda os mandamentos e crê no Deus da Bíblia, ele tem a obrigação de continuar a celebrar a Páscoa. Existe outro mandamento, que o povo trabalharia 6 dias, e ao 7º dia descansaria. Era o sábado do Senhor. O sábado não é um fardo, como muitos transformaram ele num fardo, inclusive uma turma chamada Adventistas do 7º dia. Esse é um povo que pensa que é crente, é um povo que pensa que tem Deus, é um povo que pensa que tem Jesus, mas o Jesus que eu sirvo, eles não têm. O meu não é o mesmo deles. Então, o sábado é um ritual que Deus deu de privilégio para o homem, e alguns cegos transformaram isso numa verdadeira foice, uma verdadeira desgraça. Aí vem Jesus no Novo Testamento e diz o quê? Olha, o sábado não foi criado. O sábado não foi criado para oprimir o homem, ou seja, ele diz assim: o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. O maior é o homem, não é o sábado. O sábado é um privilégio que Deus está dando para vocês de não trabalhar nesse dia. E lá eles transformaram isso num horror. Porém, o Antigo Testamento, que nós chamamos de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, diz que o sábado seria exclusivo para o povo judeu também. Aí vem Jesus no Novo Testamento, curou um paralítico na beirada do tanque, era sábado, mandou ele carregar a cama. Desceram não sei quem pelo telhado, era sábado, Jesus curou. Jesus saiu curando no sábado. Tinha uma mulher de 18 anos curvada, Jesus foi lá, curou a mulher, e era no sábado. O homem da mão mirrada, Jesus foi lá e curou o homem. Jesus fez e aconteceu no sábado. Você é discípulo de Jesus? Então não guarde o sábado também não. Deixa quem quiser falar, somos livres, porque está escrito: se pois o Filho vos libertar, somos livres. Então, você vê quando Jesus quebra a questão, acabou. Significa que não é para dar continuidade dali para frente. E a Bíblia é um livro glorioso, como a gente costuma dizer em teologia, a Bíblia explica
A própria Bíblia. Por isso ela é composta de 66 livros, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. É um quebra-cabeça que quando você estuda, você vê a grandeza da mente de Deus sobre tudo isso aqui. Lá no Antigo Testamento tem assim: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E aí, então agora no Novo Testamento eu posso matar, posso adulterar, posso dar falso testemunho? Então esse mandamento continua valendo. É fácil de identificar. É fácil de identificar até pelos princípios intrínsecos na personalidade humana. É aquilo que nós chamamos de atributos morais, que nos fazem imagem e semelhança de Deus, que estudamos aí dia após dia. Agora, eu quero me prender a essa questão do dízimo. O dízimo, ele passa para o Novo Testamento. Certa vez, via internet, alguém me perguntou e disse assim: eu gostaria de entender isso, porque pelo que eu entendo, dizia a pessoa, quem criou os dízimos foram os homens, não foi Deus. Aí eu disse assim para ele: o dízimo, ele fala de bênção e fala de maldição? Fala. Ora, se fala de bênção e de maldição, o homem está fora, porque o homem não pode abençoar nem pode amaldiçoar. Então quem criou o dízimo foi Deus. Está claro, está evidente. E o homem não vinha com poucas palavras, não, ele vinha com muitos discursos. Mas numa simples pergunta, eu provei para ele que quem instituíra os dízimos não foi o homem, foi Deus. Porque se a Bíblia está falando de bênção e de maldição, o homem não tem condição de dar uma palavra a esse nível, de abençoar ou amaldiçoar. Isso prova que o mandamento procede de Deus. E nós vemos que lá, quer ver uma coisa? Em Marcos capítulo 12, no verso 41, é aquela conhecida passagem da viúva pobre, né? Se tem alguém que ficou famosa dentro das igrejas evangélicas, foi essa viúva pobre. Todo mundo fala nela. Como é que ela se chamava? Viúva pobre. Então diz assim, Marcos 12, 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Que coisa interessante. As pessoas acham que para Deus a quantidade manda, né? Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com qualidade. O operar com muito ou com pouco, além do que pedimos ou pensamos, é com Ele. Deus não precisa de uma multidão para fazer um trabalho. Não. Ele arrebatava Elias com corpo e tudo para tudo que era canto. Ele arrebatava Filipe, aquele mesmo que encontrou o eunuco no caminho, de corpo de uma cidade para outra. Deus tem os seus recursos. Se o homem inventar o avião, Deus usa o avião. Coloca a gente dentro do avião para chegar de um lado para o outro. Mas se o homem não inventar o avião, Deus não está limitado às invenções dos homens. Aqui, o que Deus conta, Ele está demonstrando a qualidade. E tem mais. Jesus disse: não, essa viúva é besteira, ela está ofertando isso. Ele cancelou a oferta dela? Não. Tem um episódio que Jesus com Pedro vai entrando no templo e os líderes ali dizem assim: ué, o vosso mestre não paga tributo? Aí Jesus até diz assim: ué, que vos parece, Simão Pedro? De quem cobram tributo os reis da terra? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro disse assim: não, dos estranhos, mestre. Ué, então eu deveria estar isento. Eu sou filho de Davi, eu sou descendência real.
Como é que eles estão cobrando tributo de mim? Mas, Pedro, para que não os escandalizemos, vai lá, pega o teu anzol, aquele que você escondeu, pega, joga. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, tem um estáter, paga o tributo por mim e por ti. Jesus não disse, essa cobrança de tributo é ridícula, essa cobrança de tributo acabou, estamos numa nova dispensação, eles não tinham que estar cobrando tributo do templo. Ao contrário, ele pagou o tributo, demonstrando que aquela situação ela continuaria a perpetuar-se na nova aliança. Nós precisamos entender as coisas muito bem entendidinhas. Por quê? Porque o nosso culto só é válido quando ele é racional. Se você não entende o que você faz, não tem valor para Deus. Não adianta você pegar, pastor, hoje eu trouxe 500 moedas de ouro aqui. Você entende o que você está fazendo? Se não entende, meu irmão, é besteira. Besteira pura. Você tem que ter entendimento das suas ações. Nós já vimos isso abundantemente, quando lá no Antigo Testamento Jesus se manifestava em forma de anjo, as pessoas não reconheciam que era Jesus em forma de anjo, iam adorá-lo e ele não aceitava adoração, porque as pessoas achavam que estavam se curvando diante de um anjo, e não diante do Senhor da glória. Iam oferecer sacrifícios a ele, e ele dizia assim, não, quando você oferecer o teu sacrifício, oferece ao Senhor, sendo Ele próprio Senhor. Por quê? Ele só aceita o nosso culto quando ele é racional, com total entendimento. Se não entendemos o que fazemos, loucamente o fazemos. São os chamados votos de tolos. Você tem que saber o que está fazendo. Aqui não tem emoção. Aqui não tem fundo musical para mexer com a tua emoção, para você meter a mão no bolso e dar, não tem nada disso. Você tem que ter razão, consciência do seu ato, conhecimento pleno do que você está fazendo, que assim Deus irá operar plenamente na sua vida. Então, o interessante é que Jesus fala dessa mulher, olha, ela deu do sustento dela. O que quer dizer isso? Ela deu da própria necessidade dela. Os outros deram muitas coisas, mas não estão cumprindo o mandamento. Eles estão dando do que sobra. Estão dando do que sobra. E um dízimo, meu irmão, não é o que sobra. O dízimo, ele é aquilo que você diz assim, esse mês eu vou precisar desse dinheiro, só que ele não é meu. Como diz Levítico, o dízimo será santo ao Senhor. O que quer dizer a palavra santo? Separado. O dízimo é intocável. O dízimo é intocável. E já que vimos que o dízimo permanece para cá, para que o nosso culto seja racional, vá a Malaquias, capítulo 3, que você deixou marcadinho aí. Diz assim, Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus está chamando a nação de Israel, aqui no contexto, de uma nação ladrona. E Ele está dizendo que vocês estão vivendo debaixo de maldição. Como é que alguém pode prosperar debaixo de maldição? Como é que alguém pode ser livre das enfermidades debaixo de maldição? Como é que alguém pode alcançar postos nos seus empregos ou fazer grandes negócios e prosperar se está vivendo debaixo de maldição?
Não tem como. Como vai viver debaixo de maldição e dizer Jesus Cristo é o Senhor da minha vida? Ele pode ser numa parte, mas está faltando alguma coisa. Porque um mandamento, temos entendido que isso aqui seja um mandamento? Se é um mandamento, tem que ser cumprido. Ah, mas se eu der vai me faltar. Meu irmão, falte. Se eu der eu vou ter que passar fome. Passe fome, mas o dízimo pertence ao Senhor. Pode passar fome, chora lá nos pés de Jesus. Jesus, eu dei o meu dízimo e estou chorando aqui de fome. Chora lá, mas o mandamento é para ser cumprido. Se há um mandamento, tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Né? Jesus, eu sou homem, sabe como é que é, né? Está escrito, não adulterarás, mas eu não posso ver uma mulher. Jesus, sabe como é? Vai, então quebra o mandamento e vai ver o que vai te acontecer. Vai lá. Assim é o dízimo, querido. É um mandamento, não dá para fugir, não dá para escapar pela tangente. E quando Deus opera, quando Ele vem cobrar, meu irmão, aí é triste. Aí, cadê o irmão? Ah, está lá no hospital. Cadê o irmão? Sofreu um acidente. Cadê o irmão? Ih, está enrolado, quebra tudo dentro da casa dele. É isso aí, é o resultado, porque com maldição sois amaldiçoados. Né? Você tem, aqui diz o quê? Provai-me nisto. Você já viu Deus dizendo em outra Bíblia? Provai-me nisto. Meu irmão, vou dizer uma coisa aqui muito dura mesmo. Tem gente, meu irmão, que sustenta vagabundo, mas não entrega o dízimo de Deus. Aqui nós não temos papa na língua. Aqui nós temos compromisso com a verdade. Eu estou de pé desafiando o diabo há vários anos, não é porque eu brinco de evangelho, é porque eu quero apostar a vida no que diz a Bíblia. Eu conheço o Deus da Bíblia. Tem gente que sustenta, faz gracinha com todo mundo, paga um monte de coisa para os outros e depois diz, não pude dar meu dízimo esse mês. Tá bom, você não é homem que vai ajustar conta contigo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Isso é que é. Quando você não cumpre o mandamento, é na mão dele que você cai. E tem gente cheio de vontade de alcançar um ministério. Jesus me dá um ministério. Jesus me dá um ministério. Meu irmão, Deus não dá ministério para ladrão. Deus não dá ministério para quem está roubando ele. Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele sonda as profundezas de todas as coisas. Ele sabe tudo, meu irmão. Depois vem com esmola para Deus. Meu irmão, quanto você ganha? R$1.000? O teu dízimo é R$100. Você deu R$99,99, está em falta, está debaixo de maldição, roubou a Deus. Deus não precisa de esmola. Ele precisa que se cumpra o seu mandamento, obediência, é isso que Ele quer. Não dá esmola para Deus, que Ele não precisa de esmola. É o mandamento, é o dízimo, é 100% do dízimo, é o dízimo que Ele quer. Se não der o dízimo, não vem com outra coisa, Ele não precisa da tua esmola. É Ele que te fez vir à existência, é Ele que te dá saúde. Israel estava lá cheio das suas ofertas, sacrifica boi, derrama sangue para cá, carneiro para lá. Deus se manifesta no Salmo e diz assim, vem cá, eu bebo sangue de boi, eu preciso da oferta de vocês. Os animais são todos meus, se eu tivesse fome eu ia falar para vocês. Eu preciso de alguma coisa de vocês. Quer oferecer alguma coisa para mim? Oferece sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esmola Deus não precisa, meu irmão. Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele traz o recurso da onde Ele quiser. Se não existir recurso de onde Ele possa trazer, Ele faz nascer diante dos nossos olhos. Se não tiver homem na terra para Ele contar e Ele quiser fazer, Ele manda o anjo. Mandou para Elias. Mandou para Jesus. Sustentou Moisés 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber e sem dormir. Mandamento é mandamento. Não vou cumprir pela metade. Não vem com papo. Eu estou dando uma oferta para Deus. Não está dando dízimo. Tu és maldito.
É isto que a Bíblia diz, é isto que eu aposto a minha vida. Se eu não apostasse a vida, eu não poderia pregar. E aqui diz: trazei os dízimos, porque vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Essa oferta aí, deixa eu te explicar. Naquele tempo do Antigo Testamento, existia muito isso. De volta e meia estavam se construindo grandes patrimônios para a obra de Deus. Então era chamada oferta alçada. Era algo que o povo trazia voluntariamente. Essa oferta voluntária, ela vinha depois do dízimo. A oferta, se você quiser, você não é obrigado. A oferta aqui, no tempo do Novo Testamento, nós não estamos construindo nada. A oferta é voluntária. Quando há uma petição, irmãos, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo, aquilo outro, é voluntário, você não é obrigado. Agora, o dízimo, não adianta querer escapar, você é obrigado. Mesmo que a igreja seja milionária, que a gente chegue aqui e diga assim, ou em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer igreja, em qualquer templo, em qualquer lugar, irmãos, a igreja está com $1 bilhão na conta, você não pode chegar e dizer assim, então não vou dar mais meu dízimo. Porque você não dá o dízimo para cumprir mandamento de igreja. É o Senhor Deus, o teu Deus, que te sustenta. Ele que faz o recurso chegar na sua mão. É Ele que cobra de você. É Ele que te abençoa, é Ele que te amaldiçoa. Teu compromisso é com Ele, não é com homens. E tem gente que diz assim, o meu pastor é maior ladrão, é maior safado, eu não vou mais dar o dízimo naquela igreja não. Se o teu pastor é ladrão, é safado, pula fora da igreja, mas continua dando dízimo. Você não pode deixar de cumprir um mandamento porque os homens se rebelaram contra Deus, se tornaram corruptos e mercenários. Abandona a igreja, vai para o teu quarto, procura uma igreja séria, mas continua cumprindo o mandamento. Aleluia. Aqui ele diz no verso 11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus aqui se preocupa em se apresentar como alguém de guerra, Senhor dos Exércitos. Ele vai pelejar tremendamente pela tua vida. Tu vai ter uma atitude de fé e Ele vai te honrar. Ele vai te mostrar que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele vai te mostrar que nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele vai te mostrar que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Ele vai te mostrar, Ele é Senhor dos Exércitos. Ele aqui na questão dos dízimos, Ele está se apresentando não como um qualquer, mas como Senhor de guerra, de batalha, que vence tudo. E tem crente que às vezes chega perto da gente depois de 10 anos de igreja. Depois de 10 anos de igreja, pastor, eu nunca consegui dar o meu dízimo. Eu digo assim, coitado, o que é que essa pessoa está fazendo dentro da igreja? 10 anos de igreja. Sempre trabalhou, nunca foi um dizimista. Meu irmão, vou te dizer mais uma coisa, hein? Fechou o teu mês, sobrou, você tirou o dízimo, esse não presta, esse Deus não quer, esse não tem valor. Jesus, aqui está o meu dízimo. Ai, graças a Deus que sobrou dinheiro para eu dar o dízimo. Esse não tem valor, esse não presta. O dízimo que Deus aceita é aquele que quando você recebe o seu salário, você tira o dízimo, o resto você se vira. Esse Deus quer. Aleluia. É assim que funciona, porque o mandamento de Deus tem que estar em primeiro lugar. Lá em Ageu, para nós encerrarmos, o profeta Ageu, ele traz uma palavra de repreensão para a nação de Israel. Logo no capítulo 1, que começa dizendo: Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Depois de todas aquelas invasões, aqueles problemas todos que a nação de Israel teve por rebeldia, num dos retornos do cativeiro, eles começam a construir suas casas,
E Deus vem falar aqui no profeta Ageu, a partir do capítulo 1, verso 2, diz assim: Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo, verso 2: assim fala o Senhor dos exércitos. Olha, mais uma vez ele se apresentando aí. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Ou seja, o que Deus está dizendo? Vocês estão cuidando da casa de vocês, estão cuidando da família de vocês, estão cuidando de tudo de vocês, e a minha casa está desprezada. Não é porventura o templo a referência de que eu estou no meio de vocês? Como é que vocês estão cuidando do que é de vocês e o que é meu está abandonado? Por isso que Deus nos tem dado aqui a frase, meu irmão, que vocês já conhecem. Deus tem falado conosco o quê? Vocês cuidam do que é meu e eu cuido do que é de vocês. Quer melhor guarda que esse? Quer melhor cuidado que esse? Não existe. Não existe. Nós temos que cair na real. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Então eu tenho que pagar o preço para cumprir esses mandamentos, porque eu quero ver a glória de Deus. O profeta Ageu está descendo chicote. Vocês vão se vestir sim, mas não vão se aquecer. Vocês vão comer, mas não vão se fartar. Vocês vão receber um salário, mas vai ser como num saco furado, ou seja, sempre vão estar em falta. Já viu esses crentes que dizem o tempo todo: olha, eu estou com a corda no pescoço, já viu? Até a hora que Deus resolve puxar de vez para acabar logo com o cidadão. Não adianta a avareza. Existe um mandamento? Existe. Tem que ser cumprido? Tem. Existe bênção? Existe. Existe maldição? Existe. A palavra está aí, a decisão é nossa. Cremos? Cremos. Não cremos? Não cremos. Mas, se tu creres, amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.